Vamos arrumar a rosca aqui agora. Representação de rosca. Vai ser até o próximo. O diâmetro aqui eu vou deixar 20. Pode ser que depois a gente tem que fazer o cálculo ali só para ver quanto que ela vai dar. Vamos habilitar a rosca aqui. Beleza. Vamos jogar ela lá no desenho agora. Aumentar um pouco a escala aqui. Parece que ela saiu torta. Vamos ver o que que ela tá aqui. Aqui, ó. Você é retito. Na evolução ela tinha pego uma linha diferente. Aqui ela tá com a rosca até no final. Não é até bem lá no final, então deixa eu selecionar aqui só qual que é a superfície. Segue com 25, beleza. Ó. Então, temos aqui nossa peça roscada. Deixa eu jogar as medidas aqui agora, para nós fazermos ela também, na programação. D3, comprimento total 55. Esse diâmetro aqui é de 21. E esse diâmetro aqui de 40. Beleza, acho que não esqueci nada. Vamos botar só a nossa linha de centro aqui também. Aqui vamos considerar como se ela fosse uma rosca, uma M25 com passo de 2,0, tá? É a nossa rosca. Vamos salvar ela aqui. Então, da mesma forma que a gente tinha visto antes, lá no começo, a gente tem que fazer agora o quê? Fazer a parte do cálculo da nossa rosca para descobrir qual que é o diâmetro menor, tá? Então, vamos achar aqui quais são as nossas fórmulas. Ó, tem lá nas fórmulas que nós já usamos. Primeiro a gente tem que calcular qual que é a altura do filete, que é o P. Depois a gente tem que calcular qual que é o diâmetro final, que seria o diâmetro menor ali da nossa rosca. Então vamos pegar um documento aqui do Word também. Pode ser esse mesmo aqui, vamos fazer aqui embaixo. Vamos inserir uma equação aqui. Então, a altura, que é o que a gente tem que calcular primeiro, vai ser 0,65 vezes o passo. Nosso passo, no caso, é uma M25 com passo de 2,0. Então, a gente vai fazer 0,65 vezes 2. Jogando na calculadora, vai dar 1,3. Então, aqui, a altura do filete, 1,3 milímetros. A outra fórmula que a gente precisa fazer vai ser o diâmetro final, que é o X, que vai ser o diâmetro inicial menos a altura do filete vezes 2. Diâmetro inicial é o 25, que seria o diâmetro maior da nossa rosca. Então aqui vai ser 25 menos o P, que é a altura que a gente acabou de calcular, 1,3 vezes 2. Tem parênteses, resolvemos o que tem dentro do parênteses primeiro.
vai ser 25 menos 2,6. Então, a nossa rosca vai ter diâmetro de 22,4 milímetros ali. A gente vai precisar desse valor depois para a gente jogar lá na parte do nosso ciclo de rosca, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos criar o programa novo dela aqui. Vamos fazer a parte do desbaste dela, com a primeira ferramenta. Depois fazemos a parte do acabamento. Com a terceira ferramenta a gente vai fazer esse rasguinho aqui com o bedame, né? Esse rasguinho aqui de profundidade de largura 13 e com o diâmetro de 21 ali a profundidade. E depois a gente faz só a parte do ciclo de rosca. Deixa eu pedir um documento novo. Não sei se vai dar tempo de terminar hoje, tá, gurizada? Se não der, a gente faz a parte do desbaste aqui e acabamento hoje. E daí na aula que vem a gente faz a parte do ciclo de rosca dele, tá? Então, mesmo esquema. Ó, 0018 é o nome do programa. Linha 10 vai ser o nosso cabeçalho. Então, G21, G40, G54, tudo a mesma. Sempre selecionar a pastilha 1, 2000 RPM. Lembrando que a gente não está calculando a parte da RPM agora para a gente não perder tempo. Então, estamos jogando 2000 e 3000, desbaste acabamentos. Vamos posicionar lá perto da nossa peça. Então, G0, Z2. Vamos posicionar perto agora também em X. Nossa peça tem 40, vamos deixar aqui em 42. Vamos começar o nosso ciclo de desbaste. Ciclo é basicamente padrão, a única coisa que muda é que a gente não sabe qual que é o que, né? Que é onde que ele vai terminar. Então, linha 80, G1, X0, Z0. Linha 90, no começo do chanfro. Então, G1, até lá em cima tem 25. Ah, eu esqueci da dimensão do chanfro, né? Vamos arrumar ele aqui. É um chanfro de 2 por 45. Então, aqui eu tenho menos 2 de um lado, menos 2 do outro. Então, eu vou ter x21, z0, n100, g1, x25, z-2, n110, g1. Nesse caso aqui, a gente vai desconsiderar aquele rebaixinho, porque a gente vai fazer com o bedame. Então, a gente vai só passar a nossa peça. Então, x25, z menos 33. N120, G1, x40, z menos 33. N130, G1, x40, z menos 60, para sobrar um espacinho para a gente cortar com o bedame depois no final, caso a gente queira. Terminou na linha 130, então. Aqui 130. Na linha 140, a gente vai afastar primeiro em X, depois a gente vai afastar em Z, desligar o fluido. Linha 160, vamos pegar a ferramenta 2, então T2M6, vai ser a pastilha de acabamentos. No N70, 170 aqui então, a gente vai girar a ferramenta a 3000 RPM. Linha 180, vamos aproximar lá da peça, então G0, Z2, linha 190, G0, X42, liga o fluido de corte. Linha 200, vamos ligar o G70, que é o ciclo de acabamento. Então, vai começar na linha 80, vai terminar na linha 130, porque é o mesmo perfil, avanço de 0.1. Terminou aqui, vamos afastar de novo, então G0, X42, linha 220, Z0, Z30, M9, para desligar o fluido. Vamos pegar aqui agora o
Bedummy, só para a gente fazer aquele rasguinho ali de 3, que é a saída ali da ferramenta. Então, T3, M6 vai ser o Bedummy. Linha 240, vamos supor que a gente está girando o Bedummy com pastilha lá 2000 RPM também, M3. N250, vamos posicionar, então G0, o X a gente pode posicionar aqui já no diâmetro mais próximo agora, né? Tá com 25 aqui, podemos posicionar aqui com 30, N260, G0, o Z. Agora a posição do Z. Lembrando que sempre é a ponta da esquerda do bedame que a gente vai ter que fazer. Então a gente tem o 25 mais o 3 aqui, vai ser 28. Então Z menos 28. Vamos ligar o fluido de corte. N270, G1 até o X ficar com 21. Terminou, vamos afastar o nosso bedame. Então, G0, primeiro temos que afastar em X, então o X volta para 30. Linha 290, G0, Z30, M9 para desligar o fluido de corte aqui também. Agora, a gente vai entrar na parte da ferramenta da pastilha. Então, linha 300, T4, M6, vai ser a parte para fazer a rosca. Então, vai ser uma pastilha para a gente fazer a nossa rosca. No caso da pastilha de rosca, a gente calcula ali a parte da rotação da mesma forma que a gente faria se a gente estivesse calculando com uma ferramenta convencional, tá? Qual que vai ser a diferença? A gente tem que pegar a caixa da pastilha e olhar lá da mesma forma. Geralmente ela vai ter parâmetros de corte um pouco mais baixos. Eu vou deixar aqui, para a gente não perder tempo calculando, também o mesmo S2000 M3 aqui também, tá? E aí aqui a gente tem que um detalhe na nossa parte da rosca é que a gente tem que arrumar aqui um G97. Essa vai ser a primeira diferença quando a gente estiver fazendo um ciclo de rosca. Por quê? No torno, deixa eu ver se nesse simulador aqui eu consigo mostrar. Vamos tentar girar ele aqui. Aqui, ó. Bom, não dá para ver nesse simulador aqui, mas nesse painel aqui, geralmente tem 2 potenciômetros em qualquer CNC. Um potenciômetro vai ser para o operador mudar a rotação e o outro potenciômetro vai ser para o operador mudar o avanço. O que o G97 faz? Ele faz com que o programa desconsidere esses potenciômetros aqui. Então, se o operador mudar, por exemplo, o avanço ou a rotação manual aqui, não vai mudar lá no CNC. Por que a gente tem que arrumar isso? Porque se o operador mudar sem querer aqui, ou ele estiver desatento e não viu que está diferente, pode ser que a nossa rosca lá mude também. Então a gente tem que arrumar aqui o nosso G97. Agora nós vamos posicionar a nossa ferramenta ali perto da onde a gente vai fazer a rosca. Então N320, G0, X25, Z2 e M8 para ligar o fluido de corte. Vamos pegar agora o nosso ciclo de rosca lá na nossa, que está disposto lá na nossa sala virtual. Ó, eu vou ter a linha aqui então, o ciclo de rosca, a primeira linha. Vamos ter aqui agora esses parâmetros aqui. Então vai ser P, Q e R que eu vou ter que arrumar. Deixa eu puxar aqui o meu documento do Word. Então, linha 330, G76, que é para ligar o ciclo de rosca, P. Aí no P vão ter 6 números ali que eu vou arrumar. No caso do M,
que são os 2 primeiros números, significa o número de repetições do último passo. Se a gente não quer que ele repita nenhuma vez, que é o que geralmente a gente faz, vai ser 00. O S, saída angular da rosca. Se eu quiser que a ferramenta saia num ângulo específico, porque às vezes não tem aquela saída ali e tudo mais, ou ela já está finalizando a rosca onde começa uma conicidade da peça ou algo do gênero. Não é o nosso caso também, geralmente a gente não vai usar isso daqui, então vai ser 00 também, tá? E daí aqui o ângulo da ferramenta, aí aqui depende do tipo de rosca que a gente vai estar fazendo. Rosca métrica é 60 graus. Rosca polegada é 55. Se for rosca quadrada, por exemplo, vai ser 0 graus. E se for 29 ou 30 graus, vai ser aquela rosca trapezoidal. Não sei se vocês já ouviram falar dos tipos de rosca, mas essa vai ser basicamente a diferença. A gente geralmente vai usar 60, que é a rosca métrica, tá? Ou 55 quando a gente for usar polegada. Mas aí se for um outro tipo de rosca, tem que ver qual que é o ângulo ali do filete, que é aquele triângulozinho da rosca, para a gente arrumar aqui também. O Q vai ser a mínima profundidade de corte. Então, quanto que ele vai cortar ali por passe em milésimos de milímetro? Vamos supor que eu queira que ele tire 2 décimos por passe. A gente não pode forçar muito aqui na rosca. Então, eu vou deixar aqui como 200. E daí o R é a profundidade do último corte, do último passe. Posso deixar aqui como 200 também, tá? Depois, linha 340. Vai ser um G76 de novo. O X vai ser o diâmetro final da rosca, que é o que a gente calculou lá, que deu 22,4. O Z vai ser até onde que vai o comprimento da rosca. No caso da nossa peça, a gente estava vendo aqui, ó, ela tem 25 de rosca e dela tem mais o 3 de alívio aqui. Então a gente pode fazer aqui até um 27 para ela vir um pouquinho mais para frente para não sobrar nenhum pedacinho aqui, tá? Então vamos deixar lá no nosso ciclo aqui Z menos 27. Agora aqui, o distância incremental do diâmetro posicionado até o diâmetro final da rosca. Como eu já arrumei o diâmetro final da rosca, não preciso nem arrumar aqui qual que vai ser o U. O W, distância incremental do ponto posicionado Z até a coordenada final do Z. Então, qual que é o Z inicial, qual que é o Z final. Como eu já posicionei no começo, onde eu quero que ele comece a fazer, e já disse qual que é o final, também não preciso arrumar. Que é quando ele está entre parênteses aqui, eu não necessariamente preciso utilizar, tá? O valor da conicidade incremental do eixo Z, se for o R, que é raio negativo para externo e positivo para interno. Também não tem conicidade, não é uma rosca normal, não é uma rosca cônica. O P é a altura do filete da rosca. Daí aqui eu calculei lá também que era o 1,3, né? Então aqui o nosso P vai ser 1.300. O Q vai ser a profundidade do primeiro passo. Vou repetir o 200 ali em cima. E o S vai ser o passo da rosca. Então o nosso passo vai ser de 2,0. Tenho que tomar muito cuidado que se eu digitar qualquer valor aqui, ele vai ficar com um passo diferente lá da minha rosca, ela não vai dar certo, tá? Fazendo isso daqui, ele vai executar ali o ciclo de rosca. Na linha 350, eu vou simplesmente afastar ele aqui. Então, G0 primeiro em X, depois linha 360, G0, depois em Z. Desligo o fluido, N370, M30, acaba o nosso programa. Uma rosca M25 passo 2. Tem só um negocinho que eu queria só corrigir naquela programação que eu fiz da aula passada, que é no ciclo de rosca que eu deixei o R200, mas aí eu fui olhar lá depois eu me lembrei que tinha um deles que não era em milésimos, ó, o R é a profundidade do último passe,
aqui tem que ser em décimos, então aqui é 0,2, não é em 200, tá? Vou só copiar isso daqui da forma que ele tá e vou jogar lá para simular. E tinha mais uma aqui, ó. Na pastilha de acabamento, na aproximação, eu fiz a aproximação em Z 2 vezes, aqui é X só. Eu digitei errado, tá? Aí eu corrijo e jogo lá na sala virtual depois também para não vocês não se confundirem. Vamos só jogar então e simular essa peça aqui para vocês verem como é que ela fica lá no nosso simulador. Então a programação a gente já tinha feito na aula passada, os cálculos lá também. Vou só copiar a programação aqui. Vou só mudar aqui aqui eu tinha deixado o Z 2 vezes, né? Então aqui é X. E aqui lá no finalzinho daí o R, aqui não é em milésimos, aqui é em décimos de milímetro mesmo, então aqui é 0,2 também. Mudar aqui os pontos, as vírgulas para os pontos, para eu copiar direto. Beleza, que deu boa. Vou só copiar aqui e vamos jogar a nossa programação lá para testar como é que vai ficar a nossa rosca. Nesse simulador aqui eu tive mais um problema, eu acho que ele está com um certo probleminha mesmo aqui em algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês depois no outro simulador de torno. Ele não entendeu bem a parte do comprimento da rosca, mas vamos fazer aqui só para vocês verem como é que ele fica. Aqui tá certo já as medidas, vamos cadastrar as ferramentas. Então a primeira ferramenta que a gente tinha lá tinha que ser uma ferramenta de desbaste. A segunda ferramenta é uma ferramenta um pouco mais fina para acabamento. Daí a terceira ferramenta era o bedame para fazer o alívio da rosca. Deixa eu achar ele aqui. O bedame está aqui. E a última ferramenta daí era a ferramenta de rosca. Ela está mais para baixo um pouco. Ferramenta de rosca. Aqui é a rosca interna, já está mais para cima, eu acho. Já passei e não vi. Aqui, ó. Ferramenta de rosca. Então a ferramenta de rosca no CNC, ela já tem essa pontinha dela aqui, ó, que ela já tem o triângulozinho e ela já vem com o ângulo pronto. Então no caso desse simulador aqui, ele tem, no gratuito, ele tem só ferramenta para rosca métrica, tá? Se a gente fosse fazer uma rosca polegada, a programação ia ser basicamente a mesma, a gente poderia usar a rosca, a pastilha aqui para simular, só que daí na hora que a gente fosse usinar, a gente teria que trocar essa pastilha aqui para a ponta dela aqui, sem 55 graus ao invés dos 60, tá? Vamos jogar o código aqui. Deixa só eu mudar o avanço aqui. Vamos deixar avanço de 3 no desbaste, só para a gente não perder muito tempo ali com ela usinando. Mudar a câmera aqui. Então, lembrando que é aquela pecinha bem simples. Aqui nós temos então a parte do desbaste do acabamento. Vocês já devem estar cansados de ver. Das outras peças a gente já fez vários ciclos bem similares. Então vai fazendo o nosso desbaste aqui. Depois vai trocar para a pastilha de acabamento. Vai fazer o alívio lá com o bedame. E por último fazer a parte da rosca. Terminou o desbaste, afastou. Trocou pela ferramenta de acabamento. Vai aproximar também. Devia ter mudado o acabamento também para ir um pouquinho mais rápido, mas agora já foi. Ó. Terminando o ciclo de acabamento, ela vai trocar para pegar o bedame. Afastou, pegou o bedame. Ele vai aproximar ali já, levando em consideração que já não tem mais material.
fez ali a parte da saída da rosca. E agora ela vai fazer o ciclo de rosca. Esse aqui é o detalhe desse simulador aqui. Eu não sei porque ele interpretou errado a coordenada do Z, tá? Eu vou mostrar para vocês no outro simulador para vocês verem a diferença. Só que o outro ele não fica tão bonitinho, a rosca, digamos assim, que nem ele fica nessa. Ó, nessa daqui, se a gente aproximar, a gente consegue ver o filete da rosca ali bem certinho, praticamente. A única coisa que a medida ela era para ir até lá no final, né? Que era até o 27, e por algum motivo esse simulador aqui está se perdendo nessa parte do ciclo de rosca, tá? Vou mostrar para vocês aqui no outro simulador como que ela se comportaria. Então vamos pegar aqui a máquina, vamos lá no Open Machine, vamos pegar agora um torno, que eu tinha trocado ali para fresa de novo. Vamos pegar centro de torneamento, vamos criar uma peça nova aqui também. Então aqui vai ser uma peça de torno. Criar uma peça nova, diâmetro de 40, vamos deixar o comprimento dela aqui com 120, só para garantir que ela tem espaço aqui. Mudar o zeramento, beleza. Tá, vamos copiar aqui de novo. E daí vamos só mudar as ferramentas aqui também. Então a primeira ferramenta vai ser uma ferramenta de desbaste. Já é a ferramenta 1 do simulador mesmo. Segunda ferramenta vai ser uma ferramenta de acabamento. Já é a ferramenta 2 do simulador também, que é finishing, que é para acabamento. Terceira ferramenta vai ser o bedame. Essa a gente já vai ter que mudar. Essa ela tem aqui, ó, o 2 milímetros grooving, 4 milímetros grooving. Grooving é o bedame ali que é para fazer o corte da peça. Ele seria 3, vamos deixar como se ele fosse 2 aqui só. Agora seria a ferramenta 8 do simulador. E por último, a ferramenta de rosca. Aqui nesse simulador, ele está aqui, ó, External Threading, é a ferramenta 30, que é rosca externa. Daí tem uma Internal Threading ali também, que daí é quando a gente vai fazer a rosca da porca. Ó, ferramenta 30, vamos rodar aqui para ver como é que se comporta nesse simulador aqui também. Ele não fica bonitinho que nem o outro, mas vocês vão conseguir entender a diferença aqui já. Então, fazendo a parte do desbaste, trocou, ferramenta de acabamento, trocou, bedame, ó, e agora ela vai até lá no final. Não sei por que no outro simulador ele não estava entendendo o Z como menos 27 ali, ele ia só até a metade, tá? Mas a programação estava certa. A única diferença é que nesse simulador aqui, ele não fica a rosca bonitinha lá, que nem ele estava no outro, mais apresentável, ele fica dessa forma aqui como se fosse várias ranhuras, tá? Mas é basicamente assim que o nosso ciclo de rosca funciona. E adicionar a rosca. Então aqui vai ser uma rosca de 3 quartos por 10 fios. Vamos ver aqui, 3 quartos 10 fios, que é o padrão. Deixa eu habilitar ela aqui. Ó. Então uma rosca de 3 quartos 10 fios por polegada. Uma rosca bem comum também. Deixa eu salvar a peça aqui. Essa vai ser a nossa peça 46. Vamos fazer o desenho dela também, para a gente partir para a programação. Aumentar aqui um pouco a escala.
Então, aqui uma rosca 3/4, 10 fios. Vinte, 35 e 50. Largura aqui de 3, diâmetro daqui 16, diâmetro maior 40 e o chanfro de 2 por 45. Deixa eu salvar ela aqui também em modo de desenho. Beleza, nosso ponto zero, como sempre, lá na frente. Deixa eu puxar um documento novo do Word aqui e vamos começar a fazer a programação aqui dela. Como da outra vez, nós temos que fazer primeiro aquela parte dos cálculos da rosca, né? Do passo e do diâmetro final ali para a gente saber até onde que vai a nossa rosca. O detalhe é que ela está em polegada dessa vez, então a gente precisa primeiro descobrir qual que é o passo e descobrir qual que é o diâmetro externo da nossa rosca. No caso ali eu já sei que é 19,05, mas caso vocês não saibam ou não tenham certeza, a gente tem que fazer aquela parte para a gente calcular. Deixa eu abrir aqui só para ficar mais fácil. Então a gente vai ter o 3/4 aqui, 3/4 de polegada, e a gente quer saber quanto que isso aqui vai dar em milímetros. Como que a gente descobre? A gente vai pegar a fração, o 3, a parte de cima, vai multiplicar pelo valor de uma polegada, que é 25,4, e dividir por 4. Aqui na parte de cima vai dar 76,2 dividido por 4, que vai dar 19,05 milímetros. Depois, o que mais que a gente tem que calcular? Qual vai ser o passo da nossa rosca? Então, da mesma forma, deixa eu copiar essa daqui de cima, a gente vai ter o passo aqui para a gente calcular, e ele vai ser 1 polegada dividido pelo número de fios da nossa rosca. 1 polegada é quanto? 1 polegada vai ser o 25,4. Então a gente vai fazer aqui 25,4 dividido pelo quantos fios tem a nossa rosca. Nesse caso, 10 fios. 25,4 dividido por 10 vai dar 2,54 milímetros. Então a gente sabe que o diâmetro externo da nossa rosca é 19,05 e que o passo é 2,54. O que a gente vai calcular agora? Igual como se a gente estivesse calculando na rosca métrica. Primeira coisa, vamos calcular qual que é a altura do filete. Então aqui nós vamos ter a altura do filete, que é 0,65 vezes o passo. Então aqui vai dar 0,65 vezes 2,54. Se a gente fizer na calculadora, 0,65 vezes 2,54 vai dar 1,651 milímetros. Beleza, descobrimos qual que é a altura do filete. O que a gente precisa descobrir agora? Qual que vai ser o diâmetro menor ali da nossa rosca. Então, o diâmetro menor vai ser o diâmetro inicial da rosca, no caso 19,05, menos a altura do filete vezes 2. Aqui nós vamos ter, então, 19,05 menos 1,651 vezes 2. Resolvemos o que está dentro do parênteses primeiro, 19,05 menos, aqui vai dar
3,302. Diminuindo na calculadora. Faltou o X aqui. Diminuindo aqui, então, na calculadora. 19,05 menos 3,302, nós vamos ter 15,748 milímetros. Então, a única coisa, basicamente, que muda quando eu tenho uma rosca em polegada, na parte dos cálculos, é que eu tenho que fazer esses dois cálculos aqui primeiro, para descobrir primeiro qual é o diâmetro externo da rosca, e depois descobrir qual que vai ser o passo da minha rosca. Depois que eu fiz esses cálculos aqui, vou partir para a programação da mesma forma. Então, deixa eu inserir uma quebra de página aqui e vamos começar a fazer a parte da programação. Então, vai ser o nosso programa 19, então ó, 0019. Primeira linha vai ser o cabeçalho padrão, então N10, G21, G40, G54, G90, G95. Segunda linha, vamos selecionar a primeira ferramenta. Então, a gente vai pegar a pastilha de desbaste. Terceira linha, vamos dizer que ela vai girar 2000 RPM M3. Lembrando, tem que calcular dependendo da pastilha. A gente está jogando só o valor fixo de 2000 RPM para adiantar o nosso tempo aqui na parte da programação. Linha 40, vamos aproximar em Z. Linha 50, vamos aproximar em X, ligando o fluido de corte. Linha 60, vamos começar a parte do ciclo de desbaste, então, profundidade por passe de meio milímetro, retração de 2. Linha 70, continuamos. Vai começar na linha 80, não sei que linha que ele vai terminar ainda. Sobre metal, 03 e 01, que também é o padrão que a gente arruma. Avanço de 0,3 também é o padrão. Em 80, G1, X0, Z0. Linha 90, G1, agora o X é 19,05 menos 2 de cada lado, vai dar 17, 15,05. E o Z continua sendo 0. G1 de novo, N100, G1 de novo, X 19,05, Z menos 2. Vamos desconsiderar aqui a parte do rasguinho aqui que a gente faz com o bedame depois, então vai ser linha 110, G1, X 19,05, Z menos 35. Linha 120, G1, X 40, Z menos 35. Linha 130, G1, X40, Z menos 55. Terminou aqui no 130. Eu vou agora afastar a minha ferramenta. Então, afasto primeiro em X. Depois, eu vou afastar em Z, desligando o fluido de corte. Vamos pegar agora a pastilha de acabamento. Então, ferramenta 2 vai ser pastilha de acabamento. Linha 170. Como é acabamento, vamos girar 3000 RPM. 180, vamos aproximar primeiro em Z. Depois a gente aproxima em X. G0, X42. Ligamos o fluido de corte com M8. Linha 200, vamos ligar o ciclo de acabamento. Então, começou na linha 80, terminou na linha 130. Avanço de 0,1. Terminou o ciclo de acabamento. Linha 210, vamos afastar. Então, primeiro em X. Depois em Z. Então, Z30, M9 de novo para desligar o fluido.
Vamos pegar agora a terceira ferramenta, que vai ser o bedame, que vai fazer a parte do alívio da rosca. Então, linha 230, ferramenta 3M6, vai ser o bedame. Linha 240, vamos utilizar aqui o rotação de 2000 RPM também, M3, vamos aproximar em X, então como a gente já tirou aqui até o 19,05, a gente pode aproximar aqui com um X de 25, deixando ele 5 milímetros ali para fora. Depois a gente vai aproximar em Z, lembrando que o bedame é a ponta esquerda dele, né? Então ele tem 20 aqui, mais o 3, então é Z menos 23. Ligamos o fluido de corte. Linha 270, G1, X de 16, que é o diâmetro até onde o bedame vai. Linha 280, a gente vai afastar primeiro em Z, porque o bedame ainda está lá dentro da peça. Então, o X vai voltar a ser o 25 que a gente aproximou. Linha 290, vamos afastar em Z de novo e desligar o fluido para a gente pegar a última ferramenta. Vai ser a ferramenta 4, que é a ferramenta de rosca. Vamos ligar agora ela na rotação de 2000, lembrando que quando é uma ferramenta de rosca, tenho que acionar o G97 para que o operador não possa mudar os parâmetros ali e não mexer no passo da rosca. Então, G97, S de 2000, M3 para girar no sentido horário, linha 320, eu vou aproximar, então o X 19,05 e o Z 2, então ele está no diâmetro maior da rosca, só que 2 milímetros para a direita. Ligo o fluido de corte, linha 330. Agora eu vou começar o ciclo de rosca. Então, o que eu preciso ver aqui no meu ciclo de rosca? Primeira linha. Vamos lá de novo. Então, G76, o P, aí aqui, número de repetições do último passe, são os dois primeiros números, 00. Saída angular da rosca, 00 também, porque é ângulo de 0 graus. Aí agora, ângulo da ferramenta. No caso, como ele é uma ferramenta para rosca em polegada, vai ser 55. É o que vai mudar aqui na nossa programação. Se ele fosse uma ferramenta em milímetros, a gente deixaria o 60. E daí, se ele fosse rosca quadrada, seria 0 graus. Se ele fosse rosca trapezoidal, teria que ver se era polegada ou milímetro para usar o 29 ou 30. Então, P000060 para rosca métrica, P000055 rosca em polegada. O que é a profundidade mínima de corte? Vou deixar aqui 200, que ele vai tirar 2 décimos, né? Porque ele é em milésimos de milímetro. E o R vai ser a profundidade do último passe. Eu vou manter o mesmo 0,2, só que nesse caso aqui tem que ser 0,2 mesmo, não é milisimal que nem no Q. Linha 340. G76 de novo. Aí a gente vai para a parte de baixo do ciclo. Então, aqui nós vamos ter o X, que é o diâmetro menor da nossa rosca. Então, a gente calculou lá em cima. O X, então, 15,748. Então, aqui, 15,748. Já como ponto, já para, senão ele vai se confundir depois. O Z é até onde que vai a rosca. Olhando lá no nosso desenho do SolidWorks, ela vai até 20 e a gente pode fazer ela vir até um pouquinho mais para cá. Então, um 22 para fazer ela passar um pouquinho ali do canal. Deixa eu voltar aqui no ciclo. Então, Z
menos 22. O P vai ser a altura do filete. Lembrando que o R a gente não precisa arrumar porque não é rosca cônica, né? Então, o P vai ser a altura do filete. A altura do filete a gente calculou também, que é o 1,651. Lembrando que ele é em milésimos de milímetro, então a gente tem que arrumar 1651 aqui. Então, P 1651 milésimos de milímetro. O Q é a profundidade do primeiro passo, em milésimos de milímetros também, vai ser o mesmo 200. E daí o F vai ser o passo da rosca que a gente calculou, que era o 2,54. Terminou o ciclo de rosca, vamos afastar. Então, N350, G0, X25, N360, G0, Z30, M9, desliga o fluido de corte, N370, M30 para terminar o nosso programa. Tranquilo, gurizada? Ele é bem parecido com o outro ciclo, a única diferença são os cálculos a mais ali no começo, e aqui a gente tem que lembrar de arrumar o ângulo de 55 graus. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Podemos simular essa daqui já também. Pode simular, professor, tá tranquilo aí. Você falou alguma coisa, Ricardo? Eu não te escutei, pelo menos. Não, eu falei que tava tranquilo. Pode continuar, pode colocar para rodar. Ah, tá. Não, desculpa, eu tinha clicado aqui. Acho que eu cliquei no meu atalho do teclado aqui que deixava sem som. Pode repetir, por favor? Não, o senhor perguntou se podia seguir, eu falei que pode. Tá tranquilo até aí. Ah, não, beleza. Vamos simular essa daqui então, só para vocês verem como é que funciona. Então vamos fazer a simulação de novo aqui nesse nosso programinha. Provavelmente ele não vai fazer até o final da rosca também. Eu não sei por que ele está meio bugadinho aqui. Deve ser alguma parte do software deles ali que eles não ajustaram ainda. E daí, qualquer coisa a gente simula nesse aqui também para vocês verem como é que ele fica. Então, diâmetro da peça, aqui tá beleza, deixei o mesmo. As ferramentas. As ferramentas, nesse caso, a gente vai usar mesmo para simular, né? Lembrando que quando a gente fosse simular, quando a gente fosse fazer essa peça mesmo, a gente teria que fazer ela com uma ferramenta aqui que ao invés do 60 na ponta seria uma ferramenta de 55 graus. Mas aqui é só trocar a pastilha, tem um parafusinho ali, é só soltar e trocar ali rapidinho. Vamos jogar aqui a programação então. Deixa eu apagar essa que já está aqui. E vamos colar essa daqui. Beleza, vamos mudar o avanço aqui para esse. E vamos mandar simular também. Para ver como que ela se comporta. Será que eu joguei alguma coordenada errada? Que ele parece estar fazendo de uma forma meio estranha aqui. Ah, ali, ó. Aqui eu digitei vírgula lá no quando eu estava fazendo e ele já não jogou aqui. Só deixa eu conferir rapidinho, ver se eu não fiz de novo. Ó, já fiz de novo aqui, ó. Acredito que seja isso. Vou mandar simular de novo. Aí, beleza. Esse simuladorzinho aqui ele é um pouco chatinho por conta dessa parte. Que daí se você digita como vírgula, ele não entende, você tem que digitar como ponto. Vocês já devem ter percebido quando vocês fizeram também do trabalho de vocês, provavelmente devem ter feito algum errinho, alguma coisa assim do gênero.
Então, fazendo o desbaste aqui, deixando no 19,05 primeiro. Fazendo a parte do faceamento. O último passo do desbaste. Afasta, troca a ferramenta. Aproxima de novo. Vai fazer o ciclo de acabamento. Ah, eu esqueci de perguntar para vocês, que vocês estavam trabalhando também com esse simulador de torno, se vocês conseguiram fazer ligar o fluido, se ele é só na versão paga ou não. Eu não cheguei a procurar para testar. Que eu vi o vídeo lá também, ele tinha mesmo do fluido saindo ali da mangueira. Professor, tem alguns exemplos ali que o simulador ele liga o fluido, né? Uhum. Só que eu acho que deve ser algum outro código, será que não? Não conseguiu fazer ele ligar também? Não consegui. Daí vendo alguns exemplos que tem no próprio aplicativo ali, ele roda, ele liga o corte, dá para ver certinho. Só que aí eu acho que deve ser outro código, deve ser diferente, né? Não deve ser M8. Pode ser. Talvez ele leve em consideração algum outro código ali para ligar. Vou dar uma pesquisada depois, ver se eu acho. Acho que é só olhar também nos códigos ali de exemplo, né? Dá para ver de algum. Sim, deve ter. Vou olhar depois também. Uhum. Ó, aqui no caso deu aquele mesmo problema na nossa rosca, da outra, né? Ele não foi até lá no final, ele não entendeu a coordenada até lá no final, mas dá pra gente ter uma ideia de como que ele ficaria ali o filete da rosca ali, o triângulozinho dela. Então a gente consegue simular e ver se a profundidade está certa, se ele não está se perdendo na hora do ciclo, pelos dentinhos aqui, pelos filetes da rosca. E daí vamos só jogar essa mesma programação aqui. Vamos jogar ela aqui agora. Tirar o G54. Aqui então vai ser a ferramenta 1, ferramenta 2, ferramenta 8, se não me engano, deixa eu procurar. Isso, ferramenta 8 que é o bedame. E aqui vai ser a ferramenta... ferramenta 25. Ó, External Threading, ferramenta 25, Internal Threading, ferramenta 26. Vamos fazer com a externa aqui. Então, da mesma forma, ciclo de desbaste. Depois, ciclo de acabamento. Bedame. E por último, a ferramenta de rosca. Ó. Então, da mesma forma, aqui dá para ver que a programação estava indo certinho até ali no final. A única coisa é que ele fica ali, o filete da rosca, ele fica esses quadradinhos aqui por conta do simulador.